Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Muito se fala sobre a seleção brasileira na Copa de 2006, a frustração que foi aquele time não ter conquistado a Copa do Mundo, mas quem não viveu a época não sabe que a seleção inglesa também tinha um elenco fortíssimo e a considerada geração de ouro. A esperança do English Team de sair da fila era grande, e além da espera pelo segundo título continuar, o time foi eliminado não só na mesma fase que o Brasil, mas também no mesmo dia, no jogo anterior à nossa derrota para a França de Zidane e Henry. Inclusive essa peita aqui do Arsenal é da época, tá? É de 2006, tá até meio surradinha, furada, aqui o patrocinador já até saiu, mas tá tranquilo. Só para ilustrar aqui o nosso vídeo de hoje, que é justamente sobre a seleção inglesa de 2006. Um dos motivos para o fracasso daquela seleção foi a inconstância nas escalações, que variavam bastante de um jogo para o outro. Por isso não vamos falar de time base, escalação base, mas sim pontuar as mudanças que aconteceram partida após partida no 11 ideal do técnico sueco Sven-Göran Eriksson. A estreia contra o Paraguai mostrou qual era a primeira intenção do treinador de montar o time no clássico 4-4-2 britânico com duas linhas de 4. Atenção para a escalação da estreia contra o Paraguai. E aí vocês vão entender porque esse time era chamado de Golden Generation. Paul Robinson no gol, Gary Neville na lateral direita, Rio Ferdinand, John Terry na zaga, Ashley Cole na lateral esquerda. David Beckham era o meia pela direita, Steve Gerrard e Frank Lampard, os dois box-to-box, Joe Cole na meia pela esquerda. Michael Owen e Peter Crouch eram os dois atacantes. Essa é a escalação da estreia contra o Paraguai, um 11 muito forte na teoria. Vamos ver como esse time se comportava na prática. Uma linha de defesa muito forte, dois zagueiros de altíssimo nível, os laterais mais contidos, se dosando mais entre apoiar alternadamente, quando um vai no apoio, o outro fica mais na defesa. Inclusive na direita, o Beckham reproduzia o que ele fez por muito tempo com o Gary Neville no Manchester United. A essa altura o Beckham já estava no Real Madrid, mas a função de ambos não mudaram. E essa função era realmente simples. Se o Gary Neville avançava, e aí o Ashley Cole ficava pela esquerda, o Beckham centralizava seu posicionamento na frente dos volantes. E aí abria espaço, o corredor, para o Neville subir, beleza? E esses volantes eram dois box-to-box, Gerrard e Lampard. O Gerrard até podia fazer funções de primeiro volante, mas isso mais para o fim da carreira ficou mais evidente. Àquela altura, ele jogava no Liverpool ao lado do Xabi Alonso, então ele tinha uma licença muito maior para subir para o ataque. E o Lampard no Chelsea, que era muito mais meia do que volante, né, lá no Chelsea, com o José Mourinho, já jogava no 4-3-3, com o Essien e Makelele, ou seja, ele tinha muita liberdade para subir, para atacar, então o time acabava tendo pouco poder de marcação no meio campo, porque não tinha um volante ali na frente da defesa para dar maior poder de contenção, beleza? Vou botar todo mundo aqui para os seus lugares, porque vamos falar da diferença agora de como o time atacava pelo lado esquerdo. Era ligeiramente mais ofensivo, o Ashley Cole fazia mais ultrapassagens até do que o Gary Neville, só que o Joe Cole fazia muito mais funções de um ponta do que de um meia, como o David Beckham fazia pelo outro lado. Ele encostava muito mais na dupla de ataque. O problema é que não havia um outro ponta no time nessa dupla. Haviam dois centroavantes. O Michael Owen, apesar de ser um atacante de muita mobilidade, não era mais o jovem de 98 e nem o craque de 2002 que ganhou a bola de ouro no ano anterior. Tinha tido uma passagem mal sucedida pelo Real Madrid e não tinha tanta tendência de procurar os lados do campo, embora que tivesse cair um pouco mais pela direita, principalmente quando o Beckham centralizava. E seu companheiro de ataque, o Peter Crouch, 2,1 metros de altura, era o 9 clássico, mais posicional, que jogava mais de costas para o gol. A partida contra o Paraguai terminou com vitória de 1-0 para a Inglaterra, com um gol contra do ótimo, mas também já longe do seu auge, o zagueiro Carlos Gamarra, aos 3 minutos do primeiro tempo. Não foi uma grande estreia da seleção inglesa. Para o segundo jogo, contra Trinidad e Tobago, foram poucas as mudanças, mas o Eriksen
mexeu ligeiramente no time. Na verdade, ele manteve a base, mas ele trocou o Gary Neville na lateral direita pelo Jamie Carragher, do Liverpool. Não exatamente por isso o time teve uma melhora de desempenho, mas só venceu o jogo nos minutos finais por 2-0, gols de Peter Crouch e também de Steve Gerrard aos 90, beleza? Esse jogo foi contra a Trinidad e Tobago, não sei se eu cheguei a falar, o jogo da segunda partida. E o jogo mais difícil da fase de grupos veio na terceira rodada contra a Suécia. Para essa partida o time veio com mais mudanças. Mudanças inclusive muito importantes no time titular. Robinson se manteve no gol, o Carragher, que ganhou a vaga do Gary Neville na segunda rodada, também se manteve. Terry, Ferdinand, Ashley Cole, Beckham, Hargreaves entrou no lugar do Gerrard, ao lado do Lampard, Joe Cole, Owen e Wayne Rooney, ele mesmo, ainda jovem, entrou no lugar do Peter Crouch. Mesmo com gol na partida anterior, o Gerrard deixou o time para a entrada do Hargreaves, jogador canadense, naturalizado inglês, jogava no Bayern na época. Era uma tentativa do Eriksen de dar um pouco mais de poder de marcação no meio, sem abrir mão do esquema tático. O jovem Wayne Rooney, de 21 anos, havia ganho a posição do Crouch para dar mais mobilidade, liberdade ofensiva, centralizar um pouco mais o Owen nos ataques à área, fazer com que ele caísse menos pelos lados, porque o Rooney era um segundo atacante, o Owen um centroavante mais moderno, que jogava mais de fora para dentro da área. Só que o camisa 10 do Newcastle, no caso o Owen, rompeu os ligamentos do joelho com 1 minuto de jogo. Acabou depois daquilo ficando 1 ano sem jogar. Obviamente a Copa do Mundo para ele acabou naquele instante. O Crouch entrou no lugar dele. O jogo acabou 2-2. Joe Cole abriu o placar aos 34, a Suécia empatou aos 51. Gerrard entrou no segundo tempo, foi às redes de novo aos 85 e a Suécia voltou a empatar o jogo aos 90. Uma curiosidade desse time da Suécia, o Ibrahimovic, que havia jogado só uma partida na Copa de 2002, estava no banco da Suécia nesse jogo. Não entrou em campo e mal sabíamos que aquele era o seu segundo e último Mundial disputado na carreira aos 24 anos de idade. Ele nunca mais voltou a jogar uma Copa do Mundo, beleza? Então a Inglaterra avançou de fase em primeiro no grupo, 7 pontos marcados, enfrentou o Equador nas oitavas de final, sem o Owen disponível e com o barrado Gerrard tendo ido às redes nos 2 últimos jogos, o Eriksen não teve outra alternativa senão mudar o esquema tático. Sai de cena o 4-4-2 e entra em cena o 4-1-4-1. E aí a escalação que ele iniciou o jogo contra o Equador foi a seguinte: Robinson, Hargreaves improvisado na lateral direita, Terry e Ferdinand e Ashley Cole na esquerda. Michael Carrick, do Manchester United, foi o escolhido para entrar por trás de Gerrard e Lampard. Beckham e Joe Cole pelos lados, e Rooney se tornou o titular do ataque, o Crouch foi para o banco. Como eu disse, o Hargreaves foi improvisado na lateral direita, mesmo com o Neville e o Carragher à disposição. O Carrick entrou entre linhas, Gerrard e Lampard foram beneficiados com essa mudança tática, porém o Rooney não era um centroavante, mas sem o Owen o time precisava de um atacante mais leve, já que jogaria com mais cuidados defensivos, né, e mais recuado no campo de defesa. Assim como o Beckham teria que atacar mais a área do que flutuar nas costas dos volantes, já que essa função agora ficaria com o Lampard e Gerrard. Então, o time exigia um pouco mais dos dois laterais na fase ofensiva e meio que atacava com esse padrão de jogo. Era basicamente um 2-5-3, 2-1-4-3, 3-4-3, se você for considerar o Carrick um terceiro zagueiro. Enfim, o importante era ter noção de que os laterais agora passariam a atacar ao mesmo tempo, os dois meias teriam que atacar como pontas, e Lampard e Gerrard agora eram beneficiados porque tinha um jogador mais marcador atrás deles. Ainda assim, a Inglaterra venceu o jogo só por 1-0 com um gol de falta do David Beckham aos 60 minutos. E no jogo da eliminação, nas quartas de final, jogo contra Portugal, a base da escalação novamente se manteve. Lembrando que aquele Portugal tinha Figo e Cristiano Ronaldo.
A ideia do 4-1-4-1 foi mantida, porém o Gary Neville foi devolvido à lateral direita e o Hargreaves, como volante, jogou Carrick para o banco de reservas. O jogo terminou 0-0, mas tiveram acontecimentos que valem a pena destacar. O Beckham tinha sido substituído aos 52 minutos pelo Aaron Lennon. 9 minutos depois, o Rooney foi expulso. E aí, sem atacantes no time titular, o Joe Cole deu lugar ao Peter Crouch. A terceira substituição do time no jogo foi só no finzinho da prorrogação. O mesmo Lennon, que começou o jogo no banco, deixou o time para a entrada do Carragher, que entrou praticamente só para bater pênalti. E aí o Lampard perdeu o primeiro, o Hargreaves converteu o segundo, o Gerrard perde o terceiro, o Carragher também desperdiça a quarta cobrança, Portugal, que converteu com Simão Sabrosa, perdeu com Hugo Viana e Petit, voltou a marcar com Postiga e Cristiano Ronaldo deu números finais à disputa, 3-1, e a Inglaterra foi eliminada nas quartas de final. Além das questões táticas e um técnico abaixo da qualidade do elenco, vários daqueles personagens já chegaram a admitir que o conflito de egos e rivalidades entre clubes na Premier League acabaram atrapalhando o senso coletivo daquela equipe. O Gerrard não iria se sacrificar e marcar mais para liberar o Lampard para o apoio. Por isso chegou aí para o banco na terceira partida. Os dois zagueiros costumavam jogar pela direita nos seus clubes, então um dos dois ficava torto para fazer funções pela esquerda, entre vários outros motivos que atrapalharam bastante o desempenho do time, que era um misto de reta final, de várias referências que vinham de duas boas Copas, em 98 e em 2002, além de uma boa Euro em 2004, e além do plantar de uma semente para a geração que viria a ser liderada pelo Wayne Rooney dali para frente. Fato é que a Golden Generation não conseguiu fazer o futebol voltar para casa, e a fila que dura desde a Copa de 66 continua até os dias de hoje. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!